Mais uma semana aqui se iniciando e essa semana será uma semana incrível, onde nós vamos refletir nos Salmos 91, Salmos muito conhecido, um salmo muito famoso. Então, se você quer entender um pouco desse salmo, se você precisa entender a Bíblia para ela trazer explicações sobre esta vida, fica comigo até o final desse vídeo, acompanha essa semana, porque essa semana vai ser incrível. Se você está aqui pela primeira vez, é um prazer enorme ter você aqui, seja muito bem-vindo. Acompanhe até o final esse vídeo, acompanhe essa semana, que são 3 vídeos aqui por semana, de um tema específico que é a Bíblia explica a vida. E hoje nós vamos extrair dos Salmos 91 tudo que a Bíblia pode nos explicar através desse salmo para nós aplicar nessa vida. Essa vida não é fácil, essa vida não é para amadores, mas nós temos a palavra de Deus para nos ajudar, nos auxiliar, nos dar força. Temos a presença de Deus que está conosco todos os instantes, nos auxiliando, nos dando força, nos direcionando, e nós estamos aqui nesse empenho, nesse propósito de extrair da palavra de Deus lições para essa vida, para levar essa vida, quem sabe, mais leve, mais tranquila, mais em paz e mais confiante no Senhor. Hoje, o tema que nós vamos refletir: por que vivemos com medo? O medo nos trava, nos bloqueia, às vezes perdemos oportunidades, sentimos medo do futuro, e parece que tá tudo dando certo, tá tudo acontecendo, mas ainda nós estamos com medo do futuro. E hoje você vai entender por que que o medo te domina, por que que o medo sempre se sobressai na sua vida. Você vai entender nesse vídeo hoje, e como você pode vencer isso, você também vai compreender nesse vídeo. Então, acompanhe até o fim. Se você quiser deixar um comentário, fique à vontade, curta, siga esse canal, compartilhe com alguém e que Deus venha falar com você. Hoje, milhões de pessoas vivem com medo. O medo está sobre o ser humano e existe um medo de falar em público, o medo de oportunidades, o medo do futuro, medo de andar de avião, medo do amanhã. Só que quando a gente olha para o Salmo 91, tem um trecho que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio. Então o problema nunca será o medo, o problema será a falta de abrigo espiritual. O medo, ele está em nós, no nosso dia a dia. Perdemos oportunidades por conta dele. Mas por quê? Porque nós não temos um abrigo espiritual. Então, quando o medo bate em você, quando o medo chega em você, você precisa achar um lugar de abrigo para você ser tomado por uma coragem e não por um bloqueio, por um medo que te trava. Quem tem esse abrigo espiritual, ele sabe para onde vai quando o medo vem. Porque aquele que habita, aquele que permanece, aquele que não tem, aquele que tem Deus como morada, no momento de medo, ele sabe que existe um abrigo espiritual o esperando, aonde ele pode buscar uma solução, uma saída, através desse sentimento que ele está tendo de medo. Porque Deus, ele não pode ser levado como uma emergência. Deus, ele não é uma emergência. Uma emergência que você só procura quando precisa, que só procura quando realmente uma emergência acontece. Deus, ele não pode ser considerado como uma emergência. Deus, ele precisa ser considerado como uma morada, como um habitar. Deus, ele precisa ser levado como um permanecer. E quando a gente tem essa maturidade de entender que Deus, ele é uma morada, você precisa ter esse abrigo espiritual, essa morada que você busca, você permanece nele todos os dias. Não só quando o medo vem, não só quando o desafio chega, mas é uma morada de todos os dias, de todos os instantes. Porque quem vive longe de Deus, ele vive exposto ao medo, exposto aos desafios e não ter uma solução para isso.
Porque o medo, ele não vai ser o problema. O problema vai ser aonde você busca o auxílio, a ajuda quando esse medo vir. Deus não vai nos livrar do medo. Ele vai deixar o medo vir, mas ele quer mostrar para nós aonde tem um abrigo que nós podemos buscar uma ajuda espiritual da parte de Deus. Então, pare de tratar Deus como uma emergência. Pare de tratar Deus só quando você precisa, só quando você necessita. Deus, ele quer ser uma morada. Deus, ele quer habitar. Nós precisamos habitar em Deus. Todo instante, dependente do momento que nós estamos vivendo, nós precisamos ter Deus como um habitar, como um permanecer, independente da dificuldade, independente do desafio. Nós precisamos estar em Deus, nós precisamos ter esse abrigo espiritual. E o Salmos 91 está nos levando a esse sentido de ter esse abrigo espiritual da parte de Deus, para quando o desafio vir, para quando o medo bater, a gente ter onde correr. O profeta Elias teve medo. 1 Reis capítulo 19, um profeta que viveu coisas extraordinárias da parte de Deus, um profeta considerado grande por aquilo que viveu, por aquilo que profetizou, por aquilo que Deus proporcionou ao seu ministério, e ele também teve medo. Então o medo não tem grande, pequeno, não, o medo ele está em todos, quem é grande, quem é pequeno. Só que Elias, ele tinha um abrigo, por mais que ele pediu para si a morte, ele queria que Deus tirasse a vida dele, ele não queria viver mais, mas Deus estava ali de prontidão para acolher Elias. Mas Deus, ele também está disposto a nos acolher quando nós entendemos que ele é o nosso abrigo, quando nós entendemos que ele é o nosso habitar, quando nós entendemos que ele é o nosso permanecer. Você está entendendo por que às vezes o medo nos domina? É porque às vezes não temos para onde buscar socorro. É porque não temos o abrigo aonde nós precisamos buscar ajuda, auxílio espiritual de Deus. Por isso hoje esse vídeo te encontrou, por isso hoje você chegou até esse vídeo, não é à toa. Quem sabe o medo está te dominando, quem sabe o medo está querendo dominar a sua vida, está querendo dominar a sua vida profissional, a sua vida espiritual, o seu ministério, a sua família. Às vezes oportunidades estão se achegando e você está com medo, mas Deus, através da palavra dele, está dizendo para mim e para você: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar, porque o Senhor, ele é o nosso refúgio. Você tem aonde buscar refúgio, você tem um abrigo espiritual te esperando, assim como Elias, assim como eu, qualquer um de nós podemos buscar esse abrigo, esse momento que Deus vai nos acolher para tirar esse medo e nós conseguir tomar as atitudes que precisamos. E nós conseguir dar os passos que precisamos dar, sem medo, porque nós confiamos que Deus está conosco, que Deus está nos acolhendo, que Deus está do nosso lado. E como vencer esse medo? Como que eu faço para vencer esse medo? Quando você entender o habitar de Deus na sua vida, quando você entender o seu habitar em Deus, que Deus, ele não é uma emergência, mas que Deus, ele é um habitar. E como eu faço para que eu possa habitar em Deus todos os dias, todos os desafios, momentos da vida? Primeira, tenha uma constância espiritual. Não é uma constância religiosa. Muitas pessoas estão tendo rotinas religiosas e isso não está adiantando. Eu vejo pessoas que estão se desviando, se afastando, não de Deus, mas do templo, da igreja, por conta de rotinas excessivas, rotinas que estão desgastando, casamentos que estão sufocados por uma rotina religiosa. Mas eu estou aqui dizendo para você, tenha uma constância espiritual de leitura, de jejum, de consagração, de momentos de intimidade com o Senhor. Tenha essa constância espiritual para você entender esse habitar, essa necessidade que nós temos de habitar ao Senhor, na presença dele, de estar com ele todo instante. Então, busque Deus diariamente, todos os dias. Eu mesmo, gente, eu não vou falar que eu oro todo dia, porque eu vou ser um hipócrita, mas que eu leio, que eu vejo um vídeo, algum conteúdo que fala da palavra do Senhor, eu sempre estou vendo. É difícil eu passar um dia sem eu ver um conteúdo, sem eu tentar ler um livro, um versículo da palavra de Deus. Então, nós precisamos ter essa busca diariamente.
Não uma busca religiosa, não, estou aqui, sentei na igreja, estou aqui. Não, isso daí é importante, precisa, a igreja, ela tem a sua importância, mas muitos estão se enfadando pelas demandas, pelos cargos, e muitos estão desistindo por conta disso. Então a gente precisa ter uma rotina, uma constância espiritual, a gente precisa ter uma busca diariamente. Aí se você gosta de ir pro monte, você vai pro monte. Se você gosta de fechar a porta do quarto, fecha a porta do quarto. Se você gosta de ler, leia. Se você gosta de pôr louvor e ouvir, ouça. Mas tenha uma busca diariamente pela presença de Deus. E você precisa parar de viver só na crise. Tem pessoas que estão em crise todos os dias. Sempre está faltando, sempre não tem, sempre está na dificuldade, sempre está na luta, sempre está na prova. Não é possível isso. Que sempre você está na luta, nunca tem uma bonança, nunca tem uma benção, nunca existe um momento de benção, de fartura que Deus traz para você. É sempre crise, é sempre dificuldade, é sempre problema. Então eu estou te dando aqui algo poderoso para você entender que o medo ele não pode te dominar e para você compreender como vencer isso, como sair desse domínio do medo. Então você precisa habitar na presença de Deus, você precisa ter um esconderijo, um abrigo para você buscar socorro, para você buscar fortalecimento da parte do Senhor, enfrentar esse medo, enfrentar essa dificuldade, esse desafio e romper isso, romper os momentos de crise, romper os momentos de dificuldade, romper os momentos difíceis e também ser abençoado e também ter os momentos que o Senhor vai proporcionar para você ser também abençoado. Então entenda isso hoje, não deixe mais o medo te dominar. Coloque sua confiança em Deus. Tenha um abrigo espiritual de socorro para quando você começar a sentir o medo, quando o medo começar a bater na sua porta, você ter para onde ir. Você ter um socorro, um abrigo te esperando e lá você ter um encontro com Deus. Então vença isso hoje. Tenha constância espiritual. Tenha busca diariamente pela presença de Deus. E pare de viver somente em crise. Pare de deixar a sua boca ter somente palavras de crises, de dificuldades. Deus, ele está querendo habitar. Deus, ele quer permanecer. Deus, ele quer fazer morada em nós. Mas nós não podemos levar a Deus somente como uma emergência médica. Só buscamos socorro quando precisamos. Não, nós precisamos ter Deus como uma morada eterna em nós. Então esse foi mais um vídeo de hoje. Se você ficou aqui comigo até o final, curta, gente. Se você não é seguidor, siga esse canal. Compartilhe com alguém, mande para um amigo, para um irmão que está precisando. Vamos fazer com que a palavra de Deus se espalhe por todos os cantos, para que as pessoas entendam que Deus, ele quer um habitar, que nós temos um abrigo espiritual no momento dos medos, que a gente pode ser socorrido por Deus. Então que Deus abençoe você e até a próxima.